E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo de programação aqui. E o que eu pensei para hoje? Hoje eu não vou apresentar um método numérico e nem programá-lo. Hoje eu pensei em a gente fazer uma calculadora gráfica para a gente conseguir visualizar as funções que a gente quiser, estudá-las em um dado intervalo e tirar as informações que nós quisermos das nossas funções, né, que estamos estudando. Beleza? Vai ser uma calculadora gráfica bem simplesinha, nada de interface gráfica e essas coisas. Isso é um projeto que eu estou pensando para o futuro. Não que seja extremamente difícil, só não é uma coisa que eu quero fazer agora. Mas vai ter também, não se preocupem. Para fazer essa calculadora gráfica, a gente vai precisar importar uma biblioteca do Python, mais precisamente uma função dentro dessa biblioteca, tá? Essa biblioteca, acho que muitos já conhecem, se chama matplotlib, tá? E a função que nós queremos importar, né? Eu não sei nem se o nome é função direito, eu não me recordo agora. Matplotlib, a gente vai importar uma coisa que chama pyplot, tá? Que é o que vai plotar as nossas funções num gráfico, tá bom? E a gente vai importar como PLT. PLT é só uma maneira de escrever. Lembra lá dos métodos numéricos quando a gente escrevia math ponto alguma coisa? Então, é a mesma coisa. Se eu importasse o math como m, eu poderia escrever m ponto tatatá, que daria a mesma na mesma, entendeu? É que o math a gente não importa como nada porque é um nome pequenininho, né? Não custa nada escrever. Agora, toda vez que eu tiver que chamar isso aqui, eu tiver que escrever isso, é outra história, tá bom? Então, com isso a gente já pode começar a nossa calculadora gráfica. Vamos definir a funçãozinha aqui, calculadora gráfica. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pedir para o usuário vai ser a função, né? A função que ele quer plotar. Vai ser um input f de x e o usuário simplesmente vem e completa, tá? Daí vocês podem me perguntar, pô, o cara vai colocar um input numa função, ele vai digitar uma função? Sim. Por quê? Lembra lá em métodos numéricos para encontrar raiz que eu definia a função, eu escrevia def f de x return, aí eu colocava a função? Então, essa é uma maneira. Agora, existe outra, eu vou testar aqui para vocês para mostrar só, tá? Existe outra que é dessa maneira aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma string e o valor dela é 2 asterisco x, beleza? Esse é o valor da minha string. Se eu definir x como 1 e der a função se chama eval, tá? Ela vai pegar a string s e vai fazer uma conta com ela. Ela vai fazer a conta mesmo, entendeu? Que a string não faz, né? Eu posso mudar o valor de x e colocar um eval de s e ele faz a conta, tá vendo? Para isso, eu só preciso definir a variável. Por exemplo, se eu tiver um S2 igual a 2 vezes y e eu tentar aplicar o eval nessa S2, vai dar erro porque eu não defini o y, né? Ele vai transformar isso aqui numa conta e vai bater com uma variável que se chama y que não foi pré-definida. Então ele retorna um erro, né? Beleza, então era isso que eu queria falar sobre o eval. Tá. A segunda coisa que a gente vai fazer é pedir os limites, né, desse intervalo. Para nossa função ela não ficar muito grande ou assim, ela ficar ruim de visualizar, a gente vai trabalhar só com um intervalo que vai de A até B, tá bom? A gente vai visualizar a nossa função f em um intervalo já pré-definido que o usuário vai passar para a gente. Mas é um ponto flutuante de um input, né? Então vamos lá, digite o limite inferior a, beleza? E a gente vai colocar o B aqui, também vai ser um float de um input que vai ser o nosso limite superior. Digite o limite superior B, beleza? Vamos lá. Tá, qual que vai ser a nossa terceira coisa? Lá no final, quando nós formos plotar a função, tá? A gente vai usar a nossa funçãozinha do pyplot, tá? Mas como que ele funciona? A função que a gente vai usar, só para deixar aqui já, ela vai ser assim, ó, plt, que é o nome da nossa biblioteca, .plot, que é a função que vai plotar. E como que essa função ela funciona? Você tem que fornecer para ela basicamente dois vetores, um vetor x e um vetor y. Do que esses vetores são compostos? O vetor x são os pontos no eixo das abscissas que a gente vai querer plotar, e o vetor y são os pontos
no eixo das ordenadas correspondentes a esses pontos em x, beleza? É isso, é basicamente os pontos em x e os pontos em y, tá bom? Então nós vamos ter que criar esses dois vetores, tá? Se a gente quiser plotar a nossa função. Então, vamos criar aqui o vetor x, começa com o vetor vazio, e o vetor y também vazio, beleza? Então vai começar assim. E conforme nós formos acrescentando os pontos x e descobrindo suas correspondências em y, a gente vai colocando nesses vetores, beleza? Então, você concorda comigo que o nosso primeiro ponto, né, o primeiro ponto que a gente tem que descobrir quanto que vale em y é o a. Ele vai de a até b. Então, eu vou criar uma variável que se chama x igual a a. E eu vou descobrir todos esses pontos enquanto esse x for menor do que b, beleza? É isso que vai acontecer. Então ele vai pegar um x, vai descobrir o correspondente em y, sei lá, o x1, y1, x2, y2 e por aí vai. Até o momento em que x seja igual a b, que é o final do nosso intervalo, é o último valor que a gente deseja saber para plotar a nossa função, beleza? Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entrar dentro do laço while? A gente vai dar um append no vetor x e colocar o valor x atual, né? Então, por exemplo, se vamos supor que a gente quer analisar uma função que vá do intervalo de 0 até 5. O nosso a é 0, o b é 5, então o nosso x começa em 0. O primeiro valor que a gente vai colocar no vetor x vai ser o número 0. E aí a gente vai acrescentando até chegar em x igual a 5, né? Beleza, a segunda coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanto é que vale o y para esse ponto x. E isso a gente vai usar a nossa funçãozinha, o eval de f. Entenderam? Por que disso aqui? O f ele é uma função, não é? É uma função de x, né? Aqui eu defini o meu valor de x. A cada iteração eu tenho um valor para x. Então, quando eu colocar y igual a eval, é eval da função em x. Ele vai transformar a função que a gente passa como parâmetro aqui, né? A gente passa como input. Ele vai transformar numa conta, substituir pelo x e achar esse correspondente em y, beleza? E a terceira coisa que a gente faz é, no vetor y, a gente dá um append e coloca esse valorzinho y que a gente encontrou, tá bom? E é claro, para a gente não entrar no loop infinito, a gente tem que acrescentar algumas unidades no x, né? Mas enquanto que eu vou acrescentar? Eu vou começar acrescentando, pessoal, 1.0, porque eu quero que vocês notem o que vai acontecer, tá? Esse intervalo aqui, esse acréscimo a gente vai ter que diminuir ele, a gente vai ter que colocar 0.1, 0.2. Por que eu estou falando isso? Porque é mais fácil vocês visualizarem do que eu ficar falando aqui, tá bom? Beleza, aí quando a gente sair desse laço de iteração, né, a gente pode plotar o nosso gráfico. Então a gente vai colocar aqui, que já está aqui, né, esqueci que eu já tinha escrito. A gente vai plotar isso aqui, tá bom? Beleza. Tem uma outra funçãozinha que a gente precisa chamar aqui, senão não vai aparecer pra gente, tá? Esse plt.show, precisa escrever isso, senão o nosso gráfico não aparece, tá bom? Deixa eu pensar aqui. Dessa maneira que tá aqui, o nosso programa já deve funcionar. Então eu vou mostrar pra vocês como que ele tá agora, e aí a gente vai dando uma rebuscada nele, né? Deixando o nosso gráfico mais bonitinho. Vamos ver como que ele tá funcionando até agora, se ele tá sem nenhum erro, tá? Vamos lá, está carregando. Vamos chamar a nossa função aqui, calculadora gráfica. Beleza? Eu quero plotar x ao quadrado mais x menos 6, tá? Isso que eu vou plotar. Eu quero essa função, ela vai de menos 5 até 5. Então ela vai o primeiro x dela é menos 5 e ela vai até o x igual a 5, beleza? É basicamente isso. Olha lá, plotou. Essa é a nossa função, é uma função parabólica, né? X quadrado mais x menos 6. Só que olha o que aconteceu. Você está vendo que isso aqui não tem o formato de uma parábola. Assim, ela lembra muito uma parábola, mas se a gente olhar bem de perto, parece que a gente foi juntando várias retas, né? Só que a gente sabe que a parábola não é assim. A parábola é curva, né? Ela tem um formato bem curvo, né? Isso aqui não é, isso aqui dá pra ver aqui, principalmente dá pra ver que é reto. Por que disso? Por que isso acontece? Isso acontece por conta dos espaçamentos que a gente deu para os pontos.
Então, o intervalo que ia de menos 5 até 5, então o primeiro valor é menos 5, o segundo valor é menos 4, menos 3, e aí ele vai ligando esses pontos, entendeu? Só que 1 é muito grande. A gente, ó, olha a diferença se a gente colocar 0,1. Agora o primeiro ponto vai ser menos 5, o segundo vai ser menos 4,9, o terceiro menos 4,8 e assim vai. Agora os pontos estão bem próximos, tá? Vamos rodar isso aqui de novo para ver o que acontece. Tá carregando aqui. Vamos lá, mesma funçãozinha. X² mais x menos 6 vai de menos 5 até 5. E olha lá, tá vendo? Agora ela ficou mais redondinha, entre aspas, né? Agora ela ficou mais parecendo uma parábola mesmo. E não um conjunto de retas, né? Um monte de reta ligado uma na outra. Tá vendo? Então, essa diferença ocorre devido ao espaçamento que a gente usa aqui, beleza? Tá, agora olha o nosso gráfico aqui. Vamos fazer algumas coisas com ele. Vamos deixar ele mais bonitinho, mais apresentável, beleza? Existe uma funçãozinha também aqui no PLT, que a gente vai chamar, que se chama PLT xlim, limite de x. Para nossa função ela não ficar muito espaçada, ela não, assim, para que não haja muitas distorções no nosso gráfico, a gente vai limitar a apresentação do nosso gráfico entre A até B, que é o nosso intervalo, é o intervalo que a gente quer analisar, né? A gente não quer analisar o que está fora disso, a gente quer analisar a função dentro desse intervalo. Então o eixo x ele vai ficar limitado pelo limite inferior até o limite superior, beleza? A segunda coisa que a gente vai fazer é mudar o nome dos nossos eixos, tá? Então no eixo x a gente vai chamar de x e o eixo y label a gente chama de f de x, tá? É isso aqui. E outra coisa, existe uma outra coisinha que chama grid, uma outra funçãozinha que chama grid, que recebe um dado booleano como true, tá bom? Eu quero que vocês vejam o que vai acontecer com o nosso gráfico agora, chamando essa função aqui, beleza? Vamos chamar de novo x² mais x menos 6 vai de menos 5 até 5. E olha lá, ele plota. O grid são esses retângulos aqui, tá vendo? Ele facilita, esses retângulos eles facilitam para a gente encontrar quanto que vale a função em um dado ponto que a gente não marcou. Então, por exemplo, aqui ó, vamos tentar achar os zeros dessa função. A gente vai no eixo f de x, tá vendo? Os títulos que eu coloquei aqui, agora eles estão aqui. Aí a gente vai aqui onde dá zero, a gente vê que uma das raízes está bem próxima de menos 3, né? E a outra raiz está bem próxima de 2. Então confirmou a nossa função, ela está certinha, tá vendo? Então é isso, gente. Essa é a maneira, uma calculadora gráfica bem simplesinha, bem curtinha, com um código bem compacto assim, sem muita elaboração, sem muito rebuscamento, né? Vamos testar outra função aqui só para ver o que rola. Calculadora gráfica, opa, não dá para ver, né? Vamos lá. Chamei a função. Agora eu vou colocar a função que eu vivia testando lá, que eu vivia usando como exemplo nos nossos métodos numéricos, que é x² menos e elevado a x, né? Menos a exponencial elevado a x. Eu vou plotar isso aqui, sei lá, de menos... Aquele intervalo da raiz, lembra? A gente estudava a raiz no intervalo, acho que ia de menos 1 até 0, se eu não me engano, né? E olha lá, essa é a nossa função. Essa é a nossa função x² menos e elevado a x no intervalo que vai de menos 1 até 0. E para quem assistiu os vídeos de métodos numéricos para encontrar raiz, lembra que a raiz dessa função aqui nesse intervalo era mais ou menos, se eu não me engano, menos 0,70, alguma coisa assim, né? Então a gente vai aqui no f de x igual a 0 e a gente vai trazendo o mouse aqui até a gente encontrar. E olha ali embaixo, o valor é isso mesmo, tá vendo? X igual a menos 0,70. Que era o valor que a gente encontrava. Então, a calculadora gráfica é uma ferramenta muito útil, né, para a gente visualizar as funções que a gente desejar em um dado intervalo e estudar o que a gente precisar, né, pontos de máximo, pontos de mínimo. Serve até para corrigir prova isso aqui. Então, beleza, gente. Era isso que eu queria mostrar o código mais uma vez. Um código bem compacto, eu tentei compactar o máximo que eu pude, tá? Bem simplesinha, no futuro vai ter calculadora gráfica com interface gráfica, pode ter certeza, tá bom? Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou tentar ajudar da maneira que eu puder, beleza?
Muito obrigado por assistir. Fui. Gente, só um comentáriozinho final. Troquem esse float aqui por eval, tá? Porque eu fui testar uma função de seno e quando eu escrevo nos inputs de A e B 2 vezes π ou 2 vezes menos π, ele reclama, ele fala que ele não consegue converter a string para float, com toda a razão, né? Então coloquem o eval, tá? O eval ele funciona melhor, vocês conseguem usar mais intervalos que tenham contas, operações, sabe? Por exemplo, 2 vezes π, 2 vezes z, sabe? Essas coisas, tá bom? Muito obrigado.